Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Amém. Aleluia. Evangelho que o Senhor escreveu, João, no capítulo 4 e no versículo 7 apenas. Os que encontraram e as que encontraram, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Vamos repetir, diga por favor assim, ó. Vindo. Um pouquinho mais forte, diga vindo. Uma mulher tirar água. O que ela foi fazer? Só mais uma vez, o que ela foi fazer? Seguindo o texto diz, diga assim comigo, disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? E o que ele disse? O que ele disse? Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Obrigado. Nós estamos diante de um texto bíblico e sagrado que reserva para nós lições extraordinárias e profundas. E essas lições encontram-se dentro desta história que é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Esta história é sem dúvida uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. E não somente é uma das mais conhecidas, obrigado, mas é também uma das histórias mais belas, não somente no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia Sagrada. Eu particularmente, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu particularmente, é um pensamento e uma posição minha, pessoal. Particularmente, eu considero esta história que nós conhecemos como a história da mulher samaritana, como uma das histórias mais lindas e mais belas de toda a Bíblia. E eu vou lhes dizer por que eu considero essa história como sendo uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Eu a considero desta forma porque nós estamos diante de um relato bíblico e um relato histórico que, além de ser verdadeiro, revela-nos e mostra-nos uma mulher, preste atenção nisso, uma mulher que está com Jesus pela primeira vez. Diga comigo, primeira vez. A Bíblia não vai nos informar se esta mulher esteve com Jesus outras vezes. A Bíblia não diz, então nós não podemos afirmar se ela esteve ou não esteve. Mas a Bíblia nos mostra, de forma bem clara, que esta mulher está com Jesus pela primeira vez. Esta mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Esta mulher não sabia quem era Jesus. Observe isso. Esta mulher, ela não sabia dos feitos de Jesus. Esta mulher não tinha acesso às informações acerca de Jesus. Ela está ouvindo Jesus pela primeira vez. Ela está falando com Jesus pela primeira vez. Tudo que ela está vivendo aqui, tudo que ela está vendo e tudo que ela está ouvindo é pela primeira vez. E nesse primeiro encontro desta mulher com Jesus, esse encontro foi tão verdadeiro, esse encontro foi tão poderoso, que neste primeiro encontro, esta mulher conseguiu experimentar e absorver todas, diga todas, vamos lá, diga todas. Todas o quê? Todas as principais bênçãos do Evangelho. Eu vou repetir isso aqui. Esta mulher está com Jesus pela primeira vez.
ela não tem 30 anos de crente. Ela não tem 20 anos de crente. Ela está com Jesus pela primeira vez. E nesta primeira vez, ela conseguiu absorver todas as principais bênçãos do Evangelho. E quais são essas principais bênçãos? O que é o Evangelho? Observe isso aqui. Eu estou introduzindo a mensagem. O que é o Evangelho? Se não falar com Jesus, ouvir Jesus falar, ter comunhão com Jesus. O que é o Evangelho se não ter os pecados perdoados? O que é o Evangelho se não ter a vida transformada por Ele? O que é o Evangelho se não pelo menos sentir desejo de adorar a Deus? O que é o Evangelho se não o comprometimento com a obra da evangelização? E esta mulher está com Jesus pela primeira vez, e ela fala com Jesus, ela ouve Jesus falar. Além disso, ela tem comunhão com Jesus, ela tem os seus pecados perdoados. Além disso, ela tem a vida transformada por Jesus. Ela sente desejo de adorar, porque ela perguntou: onde é que eu tenho que adorar? É aqui ou em Jerusalém? E ainda por fim, ela se comprometeu em evangelizar a sua cidade. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, por favor, porque o Senhor me autoriza a falar uma palavra para você na introdução desta mensagem. É possível que nesta noite você saia daqui experimentando todas as principais bênçãos que o Evangelho pode te proporcionar. Eu acredito que o Senhor pode marcar esse encontro com você nesta noite, de forma que a sua vida nunca mais será a mesma. Quantos querem viver coisas novas por parte do Evangelho de Jesus Cristo? De mãos levantadas, já se manifeste dando glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou demonstrando a vocês a beleza dessa história. Essa história, abaixa o retorno, abaixa o fundo, obrigado. Isso pode deixar bem baixinho. Essa história, para nós absorvermos desse versículo 7, para extrairmos desse versículo 7, que aparentemente não tem nada. Aparentemente é apenas um versículo ligando uma parte da história a outra. Jesus pedindo água para a mulher. Mas para nós extrairmos alguma coisa boa desse versículo, é necessário que nós tenhamos alguns cuidados. Quem está prestando atenção, diga amém. É necessário que nós tenhamos alguns cuidados. Dentre eles eu destaco de que essa história está fundamentada em duas bases. Quantas bases? Quantas bases? Para você não esquecer, quantas bases? Duas bases. A primeira é a forma como essa história começa. Como essa história começa? A história começa da seguinte forma. A Bíblia diz que Jesus estava na Judéia. Onde é que Jesus estava? Judéia. E a Bíblia nos informa, João vai nos informar, que estando Jesus na Judéia, os fariseus, ouçam bem, os fariseus se levantam contra e em oposição e em rejeição ao ministério terreno de Jesus. Então observe, Jesus está na Judéia, os fariseus fundamentados em uma calúnia mentirosa, eles se levantam contra Jesus. Esta é a primeira base dessa história, é como a história começa. E aqui nós já podemos extrair algumas lições. A primeira lição é de que ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Eu vou repetir isso. Você quer ser aceito? Então se prepare, porque o caminho da aceitação é a rejeição. Eu sei que é ruim de dar glória a Deus, eu sei disso. Porque se eu dissesse que o caminho de ser aceito é só querer, estava todo mundo aqui dando pulo. Mas não, o caminho para a aceitação é um só, é o caminho da rejeição. Quer ser totalmente aceito? Então pode se preparar, porque antes de ser totalmente aceito, você será totalmente rejeitado. Segunda lição que nós extraímos dessa primeira base. Acompanhe. Quem está acompanhando, diga amém. Continue acompanhando. A segunda parte desta primeira base
é de que, sendo Jesus quem Ele é, sendo Jesus o próprio Messias, sendo Jesus o Filho e o próprio Deus, Ele sofreu oposição e rejeição. E o que dizer da gente? Se Ele foi rejeitado, e nós então? Então você está reclamando de quê, meu irmão? Você está reclamando de quê se alguém está se opondo ao seu ministério, à sua chamada? É isso aí mesmo, o caminho é esse. E se Jesus, sendo Jesus, enfrentou isso, o que dizer da gente? A grande diferença não está se enfrentamos ou não adversidades, porque nisso nós somos iguais. Todos nós enfrentamos adversidades. A diferença não está se enfrentamos ou não. A diferença está em como nós vamos reagir a esta rejeição. O que determina não é se você enfrenta ou não a adversidade. O que determina o futuro é a forma como você reage a ela. A terceira lição, olha como essa história começa. Diga comigo, essa história. Não adianta que eu vou pedir, porque eu quero que vocês entendam a mensagem. Diga, essa história começa com rejeição e adversidade. Aí eu te pergunto, isso é positivo ou negativo? Ah, é? Rejeição e adversidade é positivo, gente? É o que, gente? Não adianta, enquanto ninguém responde, enquanto ficar sem responder, eu não vou parar, não vou seguir. Isso é positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Então essa história começa de forma negativa. Essa história começa de forma... Quem é a personagem principal da história? Não me diga que é a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana só é quem é na história porque Jesus entrou na história dela. Ou você acha que se a mulher samaritana não tivesse encontrado Jesus, ela estaria na Bíblia? Estaria ou não? Essa mulher só está aqui sendo falado sobre ela hoje porque Jesus entrou na história dela. Você não entendeu nada, né? Porque se tivesse entendido como pentecostal, no mínimo, glória a Deus. Pastor, o que eu vou entender? Você só é alguma coisa porque Jesus entrou na sua história. Nós só somos alguma coisa enquanto Jesus permanecer na nossa história. Tira Jesus da sua história e não sobra mais nada. Tira Jesus da sua vida e não resta mais nada. Quem reconhece que é o que é por Ele, levante a mão e dê um brado de glória. Lembra o seu irmão aí? Dá um abraço no seu irmão, porque não é pecado fazer isso não. Se for pecado fazer isso, está fácil para o céu. Dá um abraço no seu irmão e diga assim: você só é o que é porque Jesus está na sua vida. Agora, se Jesus, diga para ele, se Jesus sair da sua história, não sobra nada. Esse é o povo que reconhece isso, tá? Esse barulho é o do povo que reconhece que Jesus é tudo em todos e para tudo. Quem pode glorificar ao Senhor Jesus somente nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar só de Jesus, tá? Aliás, só sei pregar sobre Ele. Esta é a primeira base. Quem é a personagem principal da história? Jesus. Como é que essa história começa? De forma... Vamos lá, de forma... Quem é a personagem principal? Jesus. Essa história começa de forma... E como é que ela termina? Por que positiva? Porque quase uma cidade inteira se converte ao Senhor Jesus. Porque é assim que acontece quando Jesus entra numa história. A história está destruída, arrebentada, história totalmente desfeita. Jesus entra na história e o que era negativo finda como algo positivo.